Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Rotas do Sagrado. Eu sou o Felipe Juan, estou aqui com a minha irmã e minha amiga Kátia Rosa, bem-vindos, bem-vindas. Hoje estamos com um novo episódio muito especial a respeito da meditação. Você que tem dificuldade de meditar, você que tem muita resistência com relação a essa técnica, você que quer aprender um pouquinho como fazer meditação, o que é a meditação, quais os impactos da meditação na sua vida, esse episódio é para você. Então fica com a gente hoje e também uma novidade, fique até o final porque a gente vai fazer uma prática muito especial. É isso aí. Antes de tudo, curte o nosso canal, começa a seguir a gente. Não poderíamos falar de meditação sem falar sobre respiração junto, né? E para ancorar esse trabalho, já para deixar aqui também um gostinho para os próximos episódios, quem vai nos guiar, né, meu amigo, que vai nos acompanhar, a Medicina do Cacau. Hoje um cacauzinho que eu vou servir aqui, enquanto a gente vai respirando para começar esse episódio. Kátia é uma grande guardiã do cacau, né? Também a gente vai explicar quais são os benefícios do cacau como um superalimento no nosso corpo, até para ajudar nos processos meditativos. Então, vai vir um episódio falando muito a respeito dessa medicina, dessa rota sagrada. Vocês sabem, aqui a gente faz muitas buscas, muitos debates, muitos caminhos terapêuticos e, claro, nosso objetivo é compartilharmos com vocês todos esses caminhos. Então, brinde, um arro. Se vocês já tiverem vamos deixar assim bem aberto, né? Se vocês quiserem saber a origem desse cacau que nós estamos tomando, como a gente preparou esse cacau hoje, né? Ele tá bem terapêutico, na verdade, para ancorar aqui o nosso trabalho. Cacau, né, que além de ser uma grande medicina ancestral, é também um super alimento. Então vai já perguntando aí pra gente, já conversando com a gente. Já vou aproveitando aqui, Fê. Já vai se conectando. Para entrar em conexão, respirar, trazer esse estado de presença. Né? Enquanto você vai falando aí pra gente, eu vou aqui respirando, aqui sentindo cacauzita aqui. A presença. A presença. Vamos começar com a meditação falando sobre respiração e sobre presença, porque acho que não dá para dividir, né, as coisas. Mas para mim, na verdade, cara, eu vou começar te contando que eu sempre tive muita resistência de meditar. Porque também não me conectava, era algo que eu falava, não sei como fazer, acho que eu não vou conseguir, não entendia o porquê, ou como fazer mesmo, né? As técnicas. Mas até estudando também a respeito da espiritualidade, me veio muito uma aproximação com o hinduísmo, na verdade, e aí foi que essa janela se abriu. Eu também fui estudando neurociência, fui estudando e querendo entender qual era o impacto da mediunidade no nosso campo, né, no nosso corpo, na matéria mesmo, do corpo físico. E aí que a minha cabeça começou a se abrir muito a respeito dessa técnica tão milenar, tão feita por toda a humanidade, por todos os povos, por todas as culturas, nas suas mais diversas formas. Acredito que hoje a meditação está voltando muito, né, à tona, algumas novas remodelagens, novas contextualizações, inclusive numa consideração muito importante no desenvolvimento terapêutico, no desenvolvimento curativo. Mas eu acho muito legal a gente ressalvar isso e ressaltar que ela sempre esteve, né? Você também que é muito praticante do budismo, de Nichiren Daishonin. Né, que a gente vai retomar também esse episódio, porque é uma coisa que eu acho muito incrível, e quando você vai lá, você sente absolutamente o que é a presença daquele campo, o que é a presença daquela meditação, daqueles mantras. Então a gente observa o impacto, né, da meditação, dessa prática diária, ou seja, da forma como for, no nosso corpo. Então, acho que a gente pode começar por aí, né? O que você acha? Super, eu acho incrível. E assim como você também, eu também sempre tive essa resistência, até mesmo camuflada, porque, que legal, meditação, mas nunca parei um pouco para pensar sobre isso, porque meditação e respiração é uma coisa só, praticamente, né? Entendeu? Tipo, e a respiração, a gente aqui do Rotas do Sagrado, é um sopro divino. Né? Tipo assim, essa nossa conexão é como se eu não consigo nem separar muito a respiração da nossa alma, sabe? Então, assim, a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega na Terra, a vida pós-útero, né? Aqui, fora do útero, e é também a última coisa que a gente faz quando a gente deixa essa carne e essa casa, né? É a nossa última... A gente inspira para chegar e na hora de ir embora a gente solta essa respiração, a gente expira, né? Então é a primeira coisa, a última coisa que a gente faz. E nesse ato, né, vamos dizer assim, entre a primeira inspiração e a última é que acontece tudo, né? E a meditação é esse convite para esse estado dessa presença e para esse corpo. E hoje eu compreendo
né, nesses estudos do corpo e também de como que a meditação impacta, né, na nossa saúde física, mental, emocional e impacta mesmo, que às vezes, eu falo por mim, assim, talvez a minha resistência de não meditar, de não parar um pouco, era uma fuga também, né, porque a gente deixa de respirar para não sentir. E esse convite para esse estado de presença, de meditação, é um convite para o sentir, é um convite para se conectar, para esvaziar, né? E aí, Fê, tipo, a gente também tem aquelas, vamos dizer assim, preconceito, talvez, ou aquelas Sim. coisas que a gente vai criando. Então, tem que ter a postura perfeita para meditar. Então, meditar é pensar em alguma coisa, ou é não pensar em nada. Tipo, tem que fazer muitas horas de meditação para poder ter resultado. Como que é isso? Ou então também eu posso, talvez, usar a meditação como uma grande fuga também, né? E vou embora, desassocio e esqueço aqui da matéria, desse corpo que me contempla aqui, que me aterra. Como que é? Todas Sim. essas questões. Eu já te falei, eu queria fugir desse negócio de sentir, de respirar. E assim, gente, olha que interessante, né? Ex-atleta, né? Tipo, também já praticante de exercício, de esporte. E para você ver como não tem uma relação direta com capacidade respiratória, capacidade cardiovascular. Isso é uma outra história, né? Tipo assim, você pode ter uma super saúde nesse sentido, mas a sua respiração que te conecta ao sentir, a esse estado de presença, Sim. é uma outra história. Então é bem A legal de falar disso. qualidade respiratória, né? A profundidade respiratória. Eu acho muito legal, porque para mim também começou a ficar muito claro, cara, quando eu começo a fazer também todos os processos meditativos, ou buscas por técnicas e tudo mais, é que para mim eu comecei a identificar que eu vou ter que ficar comigo mesmo. Exatamente. Que a meditação era um processo que eu iria me ver, estar 10 minutos, 20 minutos, 40, tempo que for. Sou eu comigo mesmo. Aí começa a questão. Porque eu vou começar a ver meus pensamentos, eu vou começar a ver minhas dores, eu vou começar... Até que ponto eu me amo? Então, para mim, juro por Deus, assim, parece um caminho que começou a me mostrar profundamente o auto-amor, porque eu estava preparado para estar mais comigo mesmo. Uhum. E a suportar, né? Como se eu estivesse num quartinho e só existisse eu com a minha consciência, eu com o meu pensamento, eu com os meus sentimentos. Nada mais existe, só existe você com você. E aí? E aí? Quanto tempo você aguenta? Quanto tempo você ficaria bem, você com você mesmo? Né? Então, eu acho que é algo que vai nos dar muito apoderamento, muita força nesse sentido, até de amorosidade, de aceitação e de percepção, porque vai te levar a estar com você. E aí eu acho que entre os movimentos de fuga, ou os movimentos de que a gente não quer ver, não consegue ver tanta dor, ou o mental nos jogando para 1001 atribulações, é o dia, é a conta, é a comida, é o café da manhã, é o trabalho, é isso, é aquilo, porque eu estou querendo, de certa forma, fugir, não olhar, não estar, né? Não absorver aquele carga daquele trauma. Eu quero, né? O ego me ajudou a criar esse mecanismo de defesa, esse mecanismo de proteção. Agora você chega e quer falar que você quer destruir tudo isso? Peraí. E essa respiração, Fê, né? Porque tipo que a meditação existem várias técnicas, né? Você vai poder falar sobre isso e tal. Mas a gente pensando na respiração funcional, tipo, que a gente nasce, respira e vai passando por isso, dependendo do que a gente passa, né, na nossa infância, nesses processos todos, a gente vai criando esses bloqueios dessa respiração, né? Porque a gente percebe isso no corpo. A gente percebe isso quando a gente vai, tipo, se bloqueando mesmo, por exemplo, até fechando o peito, respirando menos, como uma defesa mesmo, né? E aí a gente vai para a vida, a gente amadurece, vai crescendo e vai colocando coisas para suprir e coisas que me tiram mesmo desse eixo e que vai deixando cada vez mais a minha saúde, né, prejudicada e esse sistema todo disfuncional. Entendeu? Acho que é um sistema corporal, sistema emocional, psíquico, energético, espiritual. Não desassocia. Né? Porque não tem como. Porque você vai criar uma rede neural totalmente programada para ter esse comportamento e para não sair dele.
né? Todos os seus traumas desenvolveram o teu ego, desenvolveram a tua personalidade. Então você se constituiu corporalmente, né? Daquela tensão, daquele trauma, daquele bloqueio, daquela respiração. E você condiciona-se a ter sempre aquela mesma reatividade, né? Estar sempre em alerta, com a respiração em alerta, medo, fuga, né? Ou seja, então você criou uma rede neurológica, uma rede comportamental, uma rede emocional, uma personalidade e um corpo que fica emoldurado de acordo com o seu passado. E a meditação, o que quer começar a fazer? Criar uma nova plasticidade neural, mental, raciocínio, né? Você estar em contato com o seu corpo, com a sua própria respiração, o relaxamento das suas tensões. É isso que vai fazer, e acho que os novos caminhos terapêuticos integrativos estão comprovando cada vez mais, é isso que faz a grande diferença. É isso que gera o grande impacto positivo, né? E aí as pessoas perceberem isso, por exemplo, se eu tenho esse desafio, se eu tenho também essa dificuldade, é um processo, assim como a gente sempre fala aqui, né? Tipo, quando a gente traz para o corpo, por exemplo, nossas práticas corporais, para as vivências todas, a primeira coisa que a gente traz é a gente primeiro entrar em grounding, né? A gente aterrar, então a gente perceber o nosso corpo, e você pode fazer isso. A gente tem em pé, mas pode fazer sentado. Por isso que mesmo básico da meditação, né, de você fazer o mindfulness, é você sentar, ancorar o seu corpo, trazer para o estado de presença, e aí todas essas práticas hoje corporais que buscam, né, tipo essa liberação dessas tensões, esse contato com as emoções, esse percorrer desse trabalho, a base é a respiração. E aí a gente vai observando através das couraças, né, que são, por exemplo, tem um episódio que a gente fala um pouco disso, a gente vai falar depois um pouco mais, mas que a gente vai criando esses bloqueios no corpo físico, né, que na verdade são bloqueios musculares, são bloqueios faciais, da face, são bloqueios até das articulações, do fluxo da energia, e você vai ficando literalmente desenergizado, você vai percebendo isso. E o nosso sistema nervoso, ele entra no estado de alerta o tempo todo, né? Por isso que você trouxe uma coisa que é interessante, tipo, a gente tá no dia a dia com tantos problemas, tantas questões ali, pagamento de conta e coisas todas que é a constituição diária mesmo, a gente está com o nosso sistema nervoso simpático em alerta total. Você entendeu? Como se a gente estivesse lá atrás, na época das cavernas, lá atrás, correndo de um leão. Sim. Entendeu? Um predador, né? Exatamente. Em luta de sobrevivência e fuga. Exatamente. Então, vamos entrar juntos, vamos no flow, vamos embora. Então, vamos observar que essa vida de estresse, de ansiedade, de dor, leva a uma resposta fisiológica, comportamental, orgânica, toda desequilibrada. E a gente leva isso a longo prazo na nossa vida cada vez mais. Então, né, nesse estado de alerta, de tensão, eu tenho a pupila dilatada, eu tenho batimento cardíaco desregulado, eu tenho hormônios todos sendo produzidos, né, para ter esse estado de força, de luta, de fuga, de reatividade. Né? Eu desligo o meu sistema de relaxamento, eu desligo o meu sistema parasimpático. Eu tenho a alta circulação, meu sistema nervoso periférico é muito ativado, né? A minha amígdala cerebral também é muito ativada. Ou seja, eu fico nessa reatividade o tempo inteiro, gerando estresse, 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 estresse. E o corpo não relaxa, não distensiona, não se regenera, e cada vez mais eu vivo esse padrão. Né? Aí a gente adoece ou começa a tomar 1001 medicações para tentar equilibrar e harmonizar. Só que a nossa mente também foi muito condicionada a ver e a viver apenas essa realidade, porque é o que a gente unicamente vive. Então aí também que entra, eu acho, né, esses movimentos todos para quebrar esses padrões, para que a gente volte a um equilíbrio, a uma harmonia, a uma integração com a natureza, a ter estados emocionais de paz, de tranquilidade, de harmonia, de gratidão, de contemplação para a vida, que é tudo que a gente propõe. É a gente realmente voltar assim, para um equilíbrio dinâmico, né? Essa homeostase, ela é muito dinâmica. A gente não chega no equilíbrio e fica ali plasmando, e que maravilha. Né? Eu acho que uma coisa que você trouxe que é importante é isso, esse estado de alerta constante. Essa é a palavra. A gente vive uma epidemia da ansiedade. Né, e as redes sociais, tudo esse estímulo visual e tudo, aqui na cidade grande, né, estamos em São Paulo, né, falando mais das grandes cidades principalmente,
deixam, então, o nosso sistema nervoso excitado o tempo todo, em alerta, como você falou, o tempo todo. Estar nisso o tempo todo é muito prejudicial. Então, o convite, quando a gente começa a fazer essas práticas, gente, quando você começa a incluir a meditação na sua vida, quando você começa a trazer o corpo para esse estado de presença, através da respiração, através do grounding, através das próprias práticas de movimentos, de liberações miofasciais, de solturas do corpo, é a gente voltar para a nossa casa corpo e a gente começar a estimular o nosso sistema nervoso parasimpático, né? E a gente começar a trazer essa regulação. Né? E aí mesmo quando a gente começa a fazer isso, o que acontece? Quando a gente tiver esses momentos de pico, de necessidade de estresse, porque o estresse ele é importante, ele dá esse impulso, a gente precisa, só que o estresse crônico é ruim, né? Adoece a gente, você vai resolver o que você precisa resolver, você vai sentir o estresse e aí você também fica mais sensível a isso, porque hoje a gente vive tanto nesse lugar que você falou, que a gente nem percebe mais, você já nem sabe mais o que é um estado de relaxamento. Você já nem sabe mais como não é ser uma pessoa reativa. Você já nem sabe, você nem se percebe que você está sendo reativo. Você nem se liga. As pessoas que estão ao seu redor que percebem. Você nem conhece outra realidade, né? Exatamente. Você nem conhece outra personalidade sua. Exato. E aí as terapias todas, e até mesmo a terapia da conversa, análise, enfim, mesmo, vai ajudar a gente a identificar, porque você falou uma coisa que é fundamental, se eu não conheci outra realidade, como que eu posso fazer diferente? Então, tipo, a partir do momento que a gente começa, então, a investigar e a perceber isso, né, e infelizmente muitas vezes isso vem através de quando estoura uma doença, né, ou então, tipo assim, quando finaliza um relacionamento, ou quando que você não queria, óbvio, né? Uma crise, né? Uma crise, exato, né? Quando você entra nessa crise, entendeu? É que você começa a observar e você vai ver que isso, putz, mas eu vivia já nesse caos, meu corpo já é condicionado. Aí é reeducar o corpo, tipo assim, voltar a respirar funcional, entendeu? Tipo assim, eu não gosto muito da ideia, você respira errado. Né? Porque, na verdade, você respira do jeito que você dá conta, do jeito que você, às vezes, aprendeu, você nunca nem parou para pensar na respiração, entendeu? Então, existe uma respiração funcional, sim, existe um lugar onde a gente começa a reaprender, pode ser difícil no começo, pode ser incômodo, entendeu? Às vezes inspirar o ar profundamente pode doer, pode sentir um incômodo, às vezes na clavícula e tal, lugar, porque a gente tem toda uma musculatura, o diafragma, entendeu? Que pode estar preso, pode estar tensionado há muito tempo, né? Você vai ter algumas sensações físicas, entendeu? Que tipo, você não está muito acostumado. Mas a partir do momento que a gente vai entrando nessa homeostase, nesse equilíbrio que é dinâmico, é isso. Você pode ter uma questão na tua vida para resolver, você às vezes percebe até no corpo quando você está estressado, quando o estresse chega, mas você já sabe que tem um lugar de volta à calma, vamos dizer assim, né? Tipo, literalmente parar de apertar esse botão, né? Você se descontamina muito mais rápido, né? Isso, exatamente. O estímulo às vezes acontece, mas você não sai desenfreado ou tomado por um impulso ou pelo desequilíbrio. Você consegue se afastar e se recuperar mais rápido. De todo o impacto que você está tendo na sua vida. E isso eu acho muito legal, Cal, porque é isso que está sendo cada vez mais comprovado também, né? Os impactos positivados dessas práticas meditativas no nosso corpo, no nosso emocional, na nossa neuroplasticidade. Porque aí eu dou espaço para o corpo se regenerar. Para equilíbrio todo, né, fisiológico, metabólico, hormonal, respiratório, pressão. Né? Então, eu dou chance para o meu corpo respirar. Exatamente. Também, eu elevo as minhas ondas cerebrais. Eu saio desse estado de caos o tempo inteiro. Aí eu dou chance para eu ter outros estados mais elevados de consciência, estados reflexivos, estados de consciência que saem dessa dominação pela dor, pelo ego sofrido, você pelo não trauma. se identifica mais com o caos, né, Fê? Isso. E aí, tipo, vem, eu acho que o grande... né, o pulo do gato, assim, na meditação. Você que já tá meditando já há um tempo. Nós, né? Nós, né? Mas principalmente o Fê, gente. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente também dessa prática de meditação que você vem, né, fazendo aí já tem há um tempo, e dessa conexão com o divino, né? Porque é isso, né? Tipo, a gente faz muito isso nos nossos encontros, nas nossas vivências, né? E é uma busca nossa de estudo também, até para nossa jornada pessoal, quanto para ajudar também as pessoas a seguirem uma jornada, assim,
né? Então, a gente tem essa construção onde a gente pensa no corpo, né? Onde a gente vai juntos aí com os exercícios, com as mobilizações, com todo esse cuidado, com as medicinas, ajudar a mobilizar essas couraças, a tirar um pouco isso, a gente desidentificar, né, desse caos todo. E aí a gente realmente começa a fazer essa elevação que você falou. E aí, Fê, como que chega esse divino, a mãe divina, através dessa conexão direta aí com o sagrado? Eu acho que daí a gente começa a conversar um pouquinho dos caminhos todos, né? De como a gente pode fazer, praticar ou entender meditação. Que era isso que você estava falando muito da presença e da respiração. Eu acho que o grande primeiro ponto é esse. A gente colocar-se em presença, sair do mental, sair daquela lateralidade, da minha abstração mental, ficar pensando o tempo inteiro, e se, ou naquilo, ou naquele problema. Não, vamos voltar para o presente, para o aqui e para o agora. Vamos começar a respirar, ganhar consciência da nossa respiração, daquilo que nós estamos sentindo agora, como é que está essa temperatura, como é que está essa mesa, como é que está essa água, né? Quais os sons eu estou ouvindo, quais sensações eu estou sentindo, o que eu estou vendo. Isso é um fundamento primordial e grande chave. Que você também fala disso, né? Ele traz muito isso. Se a gente fica 30 segundos, a gente fica 1 minuto fazendo isso, eu já mudo, eu já tenho um impacto em toda a minha consciência no meu físico absoluto. Eu já mudei a chave, já mudei 180 graus, para não falar 360. E mesmo se você virar 360, você não se identifica mais. Entendeu? Porque é isso, né? Você tá no caos, mas você não é o caos. Você observa o caos. Bom, essa é a grande chave, né? Mas eu acho que aí a gente começa a discutir, então, diferentes maneiras, ou períodos que a gente fica na meditação, né? Porque a gente começa a falar muito disso. Então, e também a meditação é um processo que, às vezes, ela também pode estar muito ligada a alguns caminhos espirituais, como o hinduísmo, como o budismo. Então, eu vou ter também a contextualização espiritual que está atrelada, né, àquele caminho. Então, por exemplo, eu tenho a prática da meditação Shakti-Pakti, que segue essa questão da ativação da Kundalini. É uma meditação que a gente fica em absoluto repouso, eu não preciso mantrar, eu fico só na observação. E o processo meditativo se faz por si, né? Eu acho isso incrível, porque vai desenvolvendo por si, é uma técnica que a gente chama que é sem esforço. Mas ela você fica um bom tempo, um bom período meditando. A gente vê muitos processos meditativos nos quais a gente fica mantrando, né? E eu acho muito legal isso, porque o mantra a gente começa a entender como um estímulo, é um grande sinal para o inconsciente ou subconsciente. Eu estou querendo sair da minha rede neural, das minhas ondas cerebrais, mais colocadas no cotidiano, de luta, fuga, resistência analítica, e estou querendo ir para as ondas cerebrais mais elevadas, né? Então, o mantra começa a dar sinais, ele começa através da repetição, através dos nomes divinos ali propostos. Eu quero sair do racional pragmático, eu quero sair do ego e quero me direcionar para o self. E ele sinaliza para o corpo, né? Porque ele estimula o nervo vago, ele estimula esse super nervo do nosso corpo que passa lá do cérebro até embaixo da nossa pelve, órgãos e tudo mais, né? Tipo assim, ele dá essa sinalização por toda a movimentação vocal e a frequência, né, que tem também, né, dessa força toda que tem, entendeu? Ele começa também a sinalizar exatamente para o nosso corpo essa calma, entendeu? Tipo assim, esse estado de relaxamento e de abertura, porque você começa a abrir, né? Aí vem os chakras, né? É uma estabilização total, uma estabilização através de sons de cura, né? Ondas, frequências sonoras também altamente curativas, né? Programadas para isso. Então, você começa a impactar todo o seu campo de consciência. Né? Claro, a gente às vezes começa também com o tempo que a gente tem, o tempo que a gente consegue. Às vezes são 5 minutos, são 10 minutos, são 15 minutos. Né? Às vezes a gente já consegue, não, eu quero me aprofundar um pouco mais, eu quero trabalhar com um pouco isso, então eu vou fazer práticas mais longas, de 40 minutos, de 50 minutos. Né? Então a gente vê isso, quando houve a necessidade, você entra num processo de meditação. Né? Então existem processos que a gente também fica no silêncio absoluto, né? Tentando permanecer na imobilidade, permanecer aqui para levar um processo de internalização muito profundo, né? E de eu não ficar me agitando, não ficar fugindo, não ficar escapando pelos né, estímulos todos externos.
Então, os processos são muitos. Existe muito também o que a gente tem visto hoje em dia, as meditações guiadas, né? Ou seja, eu direciono o meu mental, eu jogo o meu mental para o positivo. Porque tem essa, a gente estava falando um pouco disso, né? Tem essa ilusão de que muitas vezes a meditação é não pensar em nada. A meditação é anular o pensamento. Aí as pessoas vão falar, gente, eu não consigo, Possível, porque né? o tempo inteiro os meus pensamentos estão aqui. Como eu vou chegar nessa raiz do não pensamento? Tem alguns lugares que se fala que esse é o elixir lá, a longo prazo. Mas aqui, a curto e imediato prazo, faz parte da meditação esse exercício. Quando você está meditando, você vai confrontar, você vai observar esse caos, né, esse excesso. E é tanto que quem vai ser o cerne disso, né, que vai ser a base disso, é a respiração. Porque mesmo numa meditação guiada, né, e a gente também dá esses movimentos, trazer a atenção para a respiração. Sempre. Quando você traz a atenção para o corpo, para a respiração, você sai da confusão mental, mesmo dos pensamentos. O pensamento ele passa, ele é como uma nuvem. Se você não põe energia nele, igual tá passando aqui, se você põe energia, aí você foi. Entendeu? Mas se você ir, volta a atenção para a respiração e para o corpo que você consegue voltar de novo para o seu centro. Entendeu? A gente se identifica demais com o pensamento. Por isso que as práticas corporais, o corpo entra nisso para ajudar a gente, o movimento ajuda a gente a sentir, a trazer de volta para esse corpo. Principalmente os movimentos, o movimento corporal, onde você deixa o teu corpo dizer para você também o que ele precisa. Né? A gente, nos grupos de movimento, nas práticas corporais, sempre tendo essa respiração como base, a gente propõe alguns movimentos. Né? A gente propõe algumas práticas, às vezes, trazendo algumas emoções, por exemplo. Né? A gente já fez uma vivência, um grupo de movimento, onde a gente trazia a raiva. Né? Então, a gente liberava aquela energia ali acumulada, primeiro fazia um caminho, né? Construía um caminho, liberava aquela energia acumulada ali, soltava, e depois a gente trazia para a integração também, né? Então, tipo, assim, eu trago esse corpo também para integrar, que é a hora que você entra num relaxamento profundo. Então, você entra em contato com a emoção, você libera essa emoção, você respira e depois você entra nesse estado de integração, de relaxamento. Assim, por exemplo, uma prática de yoga. Sim. Né, tão milenar. Né? E hoje a gente vai estudando essas coisas, mas tão milenar ali que as próprias torções mesmo da yoga, né? Se você for analisar, quando eu paro hoje para analisar, eu percebo isso, que está também movimentando essas couraças. Que tá também liberando essa musculatura, entendeu? Tipo assim, tá puxando, liberando alguns músculos, por exemplo, iliopsoas, entendeu? Que é o músculo, o músculo da alma, é o músculo que leva a gente pra luta, entendeu? Que é o primeiro acionado, a hora que você tá no cortisol, tipo, você vai dar uma tensão porque você precisa correr, você precisa lutar, e muitas vezes fica muito tempo tensionado essa musculatura. Principalmente hoje em dia, né, na modernidade, vamos dizer assim, né? Que para mim modernidade hoje é mais ancestral, né? Tô querendo voltar para ancestralidade, para trás um pouco nesse sentido, né, gente? E a gente fica muitas horas do dia sentado, por exemplo. Então, com esses encurtamentos musculares, sabe? Com esses músculos ali contraídos, encurtados e outros músculos desativados, vamos dizer assim, né? Com outros músculos ali com pouca ativação. Aí quando você vai para essas práticas corporais, igual eu tava falando da yoga, né, tipo, você vai perceber que tem essas ativações, esses alongamentos, essa soltura sempre guiado pela respiração. Sim. Entendeu? Tipo, várias e várias posturas para você chegar no final da integração, que é a postura que eu vou falar cadáver, tá? Não vou lembrar o nome, né? Não pratico mais yoga há muito tempo, entendeu? Mas você vai para aquele lugar onde você entra no estado de relaxamento profundo. Você vê o caminho que a gente segue pelo corpo, né? Isso também é uma das possibilidades. Sim. E depois falar um pouco do mindfulness, que aí a gente também vai para um outro lugar. Olha que interessante, né? A gente está falando da meditação, ela em vários lugares e momentos da nossa vida, até mesmo como uma conexão divina, direta com o sagrado mesmo, e também nesse lugar que a gente encaixa ela no nosso dia a dia. Sim. Entendeu? Também só realmente com a intenção de acalmar o nosso sistema. Ou Sim. também com o corpo, com o movimento, onde eu mobilizo minhas tensões, o meu corpo, para também conseguir fazer essa modulação do nosso sistema. Eu acho muito legal que você trouxe a questão da yoga e do pranayama e a meditação, né? Então, mais uma vez, o triângulo está formado, né? Eu preciso cuidar do corpo
preparar o corpo, liberar o corpo para fazer morada o meu eu verdadeiro, o eu divino, a consciência superior. Porque nessa questão traumática, psicossomática, toda bloqueada, não dá. Então, a yoga é um processo também já de liberação, de preparação corporal. Aí a respiração entra depois, e entra também para ajudar nessa circulação do prana, da energia divina. Não é apenas a respiração pela respiração. Eu já estou abrindo os meus canais nadis, os meus canais energéticos. Eu já estou fazendo a minha energia circular pelos chakras, por toda a minha consciência, desbloqueando toda a minha consciência, né? E me preparando justamente para fazer esse salto. Então, a respiração, junto com essa percepção, ela já vai começando a me equilibrar. E claro, a gente sabe disso, as respirações profundas, né, aqui no abdômen, são a primeira coisa que impacta o meu sistema nervoso. Começa a afetar a minha mente e ela já começa a se acalmar, porque ela começa a sentir conforto. Aí sim eu estou muito mais preparado para entrar no estado meditativo, para entrar no estado contemplativo, para elevar minhas ondas cerebrais. Aí eu internalizo todo o meu sentir. Né? Então, esse caminho, você vê que ele se repete de muitas e outras formas. E eu te falo, eu confesso, às vezes eu estou tão agitado no meu processo, na minha prática meditativa, às vezes eu estou 20 minutos lá, que você fala assim, meu Deus do céu, é muita ansiedade, é muito mental, né? A mente macaco mandando pensamento o tempo inteiro. Às vezes, não, ok, para, acolhe, respira, volta para a respiração, faz uns ciclos respiratórios, se mexe um pouco, não tem problema. É a minha maneira de desenvolver o meu método, né? E você vai criando isso através das suas percepções. Isso que eu acho lindo também. Sim. Ele é autodidata. Isso é legal, Fê, falar, né? Porque não fica rígido. Né, mesmo tendo, né, todo um fundamento espiritual, filosófico, né, onde você vai buscando, você vem crescendo nisso, você também percebe esses desafios diários, né? Sim. Por exemplo, no meu dia a dia hoje, né, na minha correria, eu atendo muito como personal, né, então o meu trabalho, assim, do corpo é com treinamento individual, com as sessões individuais, as nossas vivências, entendeu, com as práticas, enfim, os rituais, as cerimônias. Então, eu acordo muito cedo, né, mesmo assim. Eu não tenho esse tempo de ficar 20, 30 minutos. 10 minutos para mim já é bem desafiador, assim, já é bem difícil. E eu saio todo dia de manhã e faço as minhas orações, faço meus ancoramentos, né, faço as minhas proteções para poder ir pro meu dia. Então, assim, que eu estava falando um pouco do mindfulness também, né, que vamos pensar assim nessa pegada, assim, se você para, que é o que eu faço hoje, né, hoje eu estou conseguindo, quando eu acordo, quando eu desperto, mesmo no celular, despertador ali, eu procuro parar um pouco e respirar. Sem muita técnica, respirar, né? Tipo, e aí agora eu já começo a trazer a respiração um pouco mais profunda, a sentir o meu corpo ali na cama e a agradecer. E a trazer realmente o sentimento de gratidão, né? Mesmo por estar ali, aí eu vou fazendo isso. Aí eu sento na minha cama, alinho um pouco o meu corpo, sinto o meu corpo e estou fazendo algumas respirações profundas, que foi o que você falou, básico, que aliás a gente vai passar um pouquinho daqui a pouco para vocês. E eu fico ali um pouco nessa respiração, entendeu? Aí sim, aí eu faço uma oração que eu tenho, que o Tídio me ensinou, faço essa oração que ela é curtinha mesmo, né? Repito ela 3 vezes, são 3 frases, e aí eu começo o meu dia. E aí quando eu tenho possibilidade, né, tipo assim, eu tenho tempo e tal, eu faço alguma prática corporal, eu ativo alguma coisa, ou mais à noite, quando eu chego, entendeu? Porque é o que cabe, sabe? Que é o que você acabou de falar. Aí, à medida que você vai mudando a tua dinâmica, entendeu? Você vai tendo mais tempo, vou começar mais tarde, aí você vai começar a aumentar esse tempo. E, às vezes, no meio do dia, né, que eu gosto bastante, eu escuto muitas frequências que ajudam bastante, música, né, que ajuda bastante a me regular, né, fazer tipo essa regulação, assim, baixar um pouco meu nível de estresse ou de ansiedade, e sempre que dá eu vou para a natureza, uma praça, um parque, fazer as minhas práticas de corpo grounding, fazer a respiração consciente, entendeu? Então, assim, é legal a gente trazer essas duas formas, né, tipo assim, do dia a dia, e da gente saber que tem essas práticas mesmo, entendeu, espirituais e tal, que a gente vai fazendo
um caminho de gradualmente, ascensão, né? E que ela é gradual, né? E também, às vezes, por exemplo, você pode fazer num final de semana, num dia que der, quando você estiver na praia, na natureza, num parque. Aí você pode estender um pouco mais o tempo, né? São convites. Isso, né? legal isso. E uma coisa que eu acho muito legal também de sempre comentar, cara, às vezes a gente tem essa possibilidade de direcionar o nosso mental. Porque isso também na minha prática, muitas vezes eu observo. Se o meu mental também está muito agitado, está muito tempestivo, a sua mente pode ser seu principal inimigo, mas ela também vai ser seu principal amigo. Né? Nos fundamentos da mitologia já está dito esse ensinamento. Bhagavad Gita. Então, o que eu faço? Eu pego a minha mente e direciono ela para o positivo. Então, eu mentalizo, eu verbalizo. Eu posso fazer as orações que você estava comentando. Eu posso fazer visualizações positivadas, né? Eu em segurança, eu em conforto. Isso que entra também né, nesse campo da meditação, as cocriações divinas. Aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Né? Então, isso a gente vê hoje em dia muito comum. Ou eu fazer uso de meditações guiadas. Visualize um campo na natureza, visualize um animal, visualize as águas, mentalize um campo de luz, mentalize os seus campos energéticos, seus chakras, espirais ascensionais. Então, eu posso usar. Por quê? Porque isso também me ajuda, isso também me afeta e me auxilia. Né? Eu dou atenção, eu dou um foco para o mental. Muitas vezes o mindfulness também quer fazer isso, mas eu jogo a minha atenção no meu estado de presença, na minha sensação, no meu sentimento, no meu, né, em algum sentido que está acontecendo aqui. A temperatura do seu corpo, tudo, né? E aí eu consigo observar melhor o meu pensamento. Para mim, o grande foco não esteja à mercê do seu pensamento. É você quem controla o seu pensamento. Então, aqui eu estou usando caminhos, subterfúgios para isso. Aí, na minha busca também, né, eu falei assim, poxa, a gente vê que muito também começa a acontecer quando a gente chega nesses estados elevados de consciência, ondas cerebrais elevadas. Que daí a gente começa a falar das mandalas, ou do divino, da transcendência, abertura da pineal. Também são processos que vão acontecer. Né? Teve um estudo feito medindo as ondas cerebrais de monges tibetanos. Eram ondas majoritariamente delta, as ondas mais elevadas, né? Enquanto a gente vive as ondas mais cotidianas, pragmáticas de neocórtex pré-frontal e resolução, não sei das quantas, e amígdala, né? A funcionalidade, o pragmatismo, aqui, o imediatismo, fuga. Então você fala assim, nossa, como é talvez esse estado de pensamento? Como é esse estado? O que se manifesta? É aí que a gente entra um pouco para a transcendência, né? E eu acho que isso é legal e começa a acontecer quando a gente perdura por mais tempo, né, nessa prática. Por quê? Porque eu preciso baixar mesmo. Sim. Eu preciso estar com a fisiologia, com a respiração, com o sistema simpático. É uma reeducação. E aí, para isso, é óbvio que é fundamental a gente ter a disciplina, a gente ter a constância, né, dentro do que a gente está conversando aqui, se tem essa possibilidade dentro da rotina, tipo, realmente começar esse caminho, né, foi o que você falou, nem que seja em pouco tempo, depois ir aumentando esse tempo, depois expandindo mais, entendeu? E ter esse compromisso, né, com o nosso processo assim, de evolução e acolhendo as coisas que vão chegando, essas sombras que vão chegando, entendeu? Tipo assim, essas dores. É importante a gente ter essa sinceridade com a gente, né? Porque às vezes pode despertar coisas, pode trazer coisas que estavam guardadas lá dentro e encaram com essa couraça protegendo, porque a couraça, ela vem para proteger a gente, não é uma coisa ruim, né? Tipo assim, então eu não consigo respirar, ou eu não sei o quê. Vai com carinho e amorosidade com o seu corpo, porque foi uma proteção, foi uma forma que você encontrou para sobreviver, e você sobreviveu, você deu conta, te trouxe até onde você está agora, e aí a partir dessa consciência você vai começar a fazer esse trabalho, entendeu? É um mecanismo de sobrevivência, o nosso corpo ele é muito inteligente, ao contrário do que a gente fala, nosso corpo não é uma máquina, nosso corpo é um micro-organismo dentro desse grande organismo que é a Mãe Terra, e esse micro-organismo ele é biológico, entendeu? Ele precisa de todo esse cuidado, esse olhar que a gente está falando aqui, ele é responsivo, ele vai responder
para sobreviver, entendeu? Então, eu vou te proteger de alguma forma, eu vou ficar em estado de alerta constante, porque eu preciso te manter vivo, entendeu? E ele também vai, através de tudo que a gente está conversando aqui, passar por esse processo de reeducação, entendeu? Que também vai passar pelo nosso movimento, que vai passar pela nossa respiração, e que é como se você estivesse dizendo para você mesmo, olha, agora podemos relaxar, agora é seguro agora respirar, né? Para você chegar nesse lugar de realmente entender que, poxa, é seguro respirar. É um caminho, talvez, que vai te levar a olhar para esses lugares de dor, para sombras, para traumas. E aí vocês veem que a gente tem toda a terapia que pode nos ajudar, entendeu? Você pode deixar aí no comentário também se você tem essa percepção, tal, qual é a sua dificuldade, entendeu? E a gente vai junto criando, então, esse novo lugar, né? Essa nova conversa aí interna, e que você vai percebendo que o corpo mesmo ele vai se modulando e sabendo que, putz, agora é seguro nesse novo lugar aqui. Eu saio da sobrevivência e eu realmente começo a viver. Quando a gente escuta o pessoal falar, ai, a viver pleno, né? Viver com leveza. O que seria isso? Entendeu? É mais ou menos isso que a gente está conversando aqui. E mesmo que se perder no caminho, o teu corpo já tem um outro lugar que ele sabe que também é importante, entendeu? Que é muito funcional e saudável para a gente, para a vida. Eu acho que o fundamento da meditação é trazer todas essas cargas à tona. Né? É fazer a limpeza toda energética dos traumas, dos bloqueios, trazer neuroplasticidade, ou seja, o movimento meditativo é altamente trazer essa cura, não uma alienação, uma abstração, né? Não. Então pode ser que traga os traumas, cargas de vidas passadas que a gente acaba vendo, né? Acontece, todo mundo fala também, em muitos estudos. Então, é um caminho que vai trazer avanço da consciência. É o que a gente falou até aqui, né, Fê? Tipo, até agora a gente falou exatamente disso, né? Tipo, que vai trazer e como que a gente vai trabalhar com tudo isso. Sim. E aí a gente quer aproveitar, porque o papo tá muito bom mesmo. Já vi aqui, ó, nossa equipe aqui já falou, gente, falta só 5 minutos aqui para vocês. E aí vocês deixem aí o comentário de vocês, porque, né, a gente vai continuar com esse bate-papo. Sim. Entendeu? Aí em vários outros vídeos. Mas agora a gente quer fazer um convite, né, Fê? Sim, cara. A Kátia vai puxar uma super prática. Nós dois. Nós vamos fazer aqui um bate-bola com vocês, bem assim, não temos muito tempo, para vocês verem até como é possível, né, Fê? Sim. Fazer. E até ter uma base de exercício, né? Por onde podemos começar. Mas fazem aí, fale pra gente depois, né, se vocês conseguiram fazer, como é que foi. Então, se estiver ouvindo a gente no Spotify, ou se estiver mesmo no YouTube assistindo agora, dá uma paradinha de olhar pro celular ou pra tela, né, e vamos juntos agora, então, nessa prática. Então, assim, primeiro de tudo, eu quero que você, na verdade, eu te convido. É um convite. Se você estiver em pé, sentado ou deitado, para que você feche um pouquinho os seus olhos e observe como está a sua respiração agora. Apenas observe a sua respiração. Veja se você percebe se ela está mais curta, se ela está longa, aprofundada, se ela é uma respiração mais torácica, ou se ela é uma respiração mais abdominal. Observe. E agora eu convido você a respirar um pouquinho mais profundo, inspirando o ar pelo nariz, soltando o ar pela boca, e a observar como que você chega nesse momento. Depois de ouvir esse podcast, de ouvir essas informações, como que está o seu corpo? Como que chega tudo isso para você aí no seu corpo? Sem julgar, apenas observe.
procure focar um pouquinho na sua respiração agora abdominal. Uma respiração que vai relaxar muito todo o nosso mental. Respire inspirando por 4 segundos, trazendo bastante ar na sua região abdominal, inflando bastante, tentando trocar muito ar. Expire também em 4 segundos, liberando todo o ar do teu corpo. A respiração dos pulmões vem junto de maneira orgânica e tranquila. Foque nesses ciclos respiratórios. Pratique estes ciclos por alguns instantes, como se você conseguisse trocar 3,5 litros de ar a cada ciclo respiratório. Jogue a sua atenção na inspiração. Procure sentir o ar entrando pelas suas narinas, inflando toda a sua região abdominal. E expirando. Jogue a sua atenção em diferentes sons que você está escutando nesse exato instante. Traga a sua atenção e a sua presença para o aqui e o agora. Quantos sons diferentes você está ouvindo? Quantas sensações diferentes você está tendo no seu corpo? Permaneça nesse estado por alguns instantes. Aí devagar, você começa a trazer atenção novamente para o seu corpo, para o lugar que você está. E aí observa como você está agora em relação a como você começou essa prática. Como que está o seu corpo, seus pensamentos. Você está sentindo, sem julgamento, apenas observando. Devagar, a gente vem abrindo os nossos olhos. Trazendo uma estado de presença. Gente, se vocês fizerem essa prática, conta pra gente aí, né, nos comentários. Olha, a gente aqui, vou falar aqui por mim, assim, mesmo nessa tensão aqui do trabalho, aqui da conversa, né, do podcast, do tempo, posso dizer que eu já sinto a leveza, assim, eu sinto a diferença. Nossa ideia é exatamente essa, trazer uma prática, né, deixem as sugestões de vocês, conseguiram fazer, como que é. Nós estamos com uma ideia de trazer, né, Fê, algumas reflexões, alguns momentos para vocês. Então, deixa aí pra gente, foi bem rapidinho mesmo, assim, um gostinho.
E segue a gente aí, né? Envia para os amigos e participe aí com a gente. Foi maravilhoso mais uma vez. Fê, gratidão por toda a compartilha, né? Por compartilhar todo o seu conhecimento, seus caminhos. Gratidão. E é isso, meu irmão. Gratidão, minha irmã. Vamos desenvolvendo esses caminhos, expandindo e praticarmos meditações juntos. É isso aí. Arro, galera. Até a Beijo, próxima. beijo.